Existe muito esse discurso de que o STF se mete em tudo, o STF não deixa o presidente trabalhar, o STF isso ou aquilo. Vocês já devem ter ouvido isso por aí. Mas para além das bravatas do presidente, fica aqui a pergunta: a culpa de tudo é de fato do STF? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Na sexta-feira passada, eu bati um papo muito legal no canal do YouTube do STF, que eu vou deixar o link aqui para vocês. E toquei num assunto que eu já vinha querendo trazer para vocês há algum tempo. Então assistam a minha entrevista, o link está aqui na descrição do vídeo e prestem atenção nesse conteúdo. Vocês sabem que todos os atores institucionais de uma democracia têm o seu papel. Eu explico isso com cuidado no meu livro Política é para Todos, os papéis dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas eu vejo que ainda pairam algumas incompreensões sobre qual é o lugar de cada poder na nossa democracia. Incompreensões, às vezes, instigadas por atores políticos também. E instigadas com interesses que não são benéficos para nós, tá? Para nós cidadãos, para a população. Existe muito esse discurso de que o STF se mete em tudo, o STF não deixa o presidente trabalhar, o STF isso ou aquilo. Vocês já devem ter ouvido isso por aí. Aqui eu já quero fazer uma ressalva para dizer para vocês o seguinte: eu estou falando que não dá para a gente ter críticas em relação ao STF? Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não possa ter ideias alternativas sobre a forma como a gente escolhe os ministros, sobre as regras relativas ao regimento interno do tribunal, enfim, sobre o próprio posicionamento de mérito dos ministros lá nas decisões que eles proferem. Não estou falando isso. Eu sou uma pessoa que não de agora, mas já faço críticas ao Supremo Tribunal Federal há muitos anos. Eu, como advogada, já tenho artigos publicados com críticas aos ministros, a algumas decisões proferidas e tudo mais. Só que tudo isso dentro do ambiente democrático, entendeu? Respeitando a organização da coisa, respeitando a democracia e entendendo que eu só tenho essa prerrogativa de fazer a crítica porque eu ainda vivo numa democracia. Não fosse assim, eu não poderia fazer o que eu estou fazendo. Então, acho que é importante a gente entender que, claro que como cidadãos a gente pode criticar qualquer coisa, e para a gente criticar a gente precisa entender como funciona essa coisa, mas a gente tem que tomar cuidado para não se passar. Não dá para ameaçar, não dá para falar em fechamento, não dá para agredir, não dá para ter discurso violento, não dá para incitar a violência. Por quê? Porque isso está fora daquilo que é aceitável, daquilo que é admissível dentro do ambiente democrático. E o tanto de ataques que o Supremo vem sofrendo não é normal. E o Supremo, nesse contexto, precisa se proteger. Mas bora voltar. O Supremo, então, virou um foco, e virou o foco prioritário do presidente Bolsonaro e da sua turma, quando eles querem desacreditar as nossas instituições. E os motivos são claros. Eles querem fazer com que todo mundo duvide que a justiça está, de fato, sendo feita quando o Supremo toma uma decisão. Bolsonaro foi explícito no discurso dele no 7 de setembro, depois ele voltou atrás com o rabinho entre as pernas lendo a cartinha do Temer, né? Mas falando que ele não ia cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E para quem acha isso legal, porque de alguma forma se identifica com o discurso de machão do presidente, machão que logo depois enfia o rabo entre as pernas, mas enfim, com essa demonstração pública de aparente força, isso é péssimo, tá, galera? O nosso ambiente fica absolutamente descredibilizado. Quem que vai querer fazer negócio num país em que o presidente da República diz que não vai cumprir decisão da Suprema Corte? Percebem? E não é só o Supremo quem sofre. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, o que os bolsonaristas querem é tentar desacreditar o processo de eleições por completo. A gente também já conversou sobre isso aqui. Esse é um comportamento de quem acha que vai perder. Mas para além das bravatas do presidente, fica aqui a pergunta: a culpa de tudo é de fato do STF? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender algumas dinâmicas da relação entre os poderes. Qual que é o principal papel do Supremo Tribunal Federal? O Supremo dá a palavra final sobre a constitucionalidade das nossas leis. Ele é o guardião da Constituição. Cabe a ele decidir se as leis e sua forma de aplicação aos casos concretos seguem o texto da nossa Constituição. Mas ele também tem um outro papel, que é o de julgar casos criminais de altas autoridades políticas do país, que se chama de prerrogativa de foro, que, na minha opinião, acaba confundindo um pouco as coisas, e é um desenho que poderia ser melhorado, mas enfim, é o desenho que a gente tem. Talvez por causa desse desenho é que fica a impressão de que o STF está sempre metido em política. Então, dois cenários.
O STF julga altas autoridades por essa competência criminal relativa ao foro privilegiado. E aí você tem, por exemplo, os casos recentes criminais envolvendo personalidades não só do Executivo, mas também do Legislativo ali julgadas pelo Supremo. E eu particularmente acho que essa competência criminal é ruim. E você tem o fato de que as leis que são elaboradas numa conversa entre o Legislativo e o Poder Executivo depois podem ter a sua validade apreciada, sua aplicação prática ou sua validade formal mesmo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Então vocês percebem que tem uma relação? Os poderes se conversam, por isso que é importante a gente saber o que é papel de cada um. Não vai existir uma divisão absoluta, um muro entre eles. Isso é uma ilusão que nem faz sentido. Mas uma coisa que eu acho importante da gente lembrar é que o Poder Judiciário não age em regra a não ser que ele seja provocado. Então, o STF, como qualquer outro juiz ou corte, ele só se pronuncia sobre um assunto quando alguém, com a competência necessária, vai lá e faz uma pergunta. É a tal da inércia da jurisdição, entendeu? Então, você chega, oi, Supremo, tudo bem? Vem cá, como é que a gente resolve esse problema aqui? O que a Constituição fala? Olha só, acho que está errado, hein? E aí, quando alguém faz uma pergunta, o Poder Judiciário é obrigado a responder, porque se de um lado existe o princípio da inércia da jurisdição, de outro lado existe o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Quando provocado, o Judiciário, a menos que tenha uma razão objetiva ali, enfim, prevista na lei, ele tem que se manifestar. Ele não pode simplesmente, tendo recebido uma demanda, dizer, esse assunto aqui, ai, chato, hein? Não, vai dar uma confusão, ai, vou decidir não. Ah, não, tô exausto, não quero. Ele tem que decidir. As coisas não funcionam assim. Aliás, se a gente pudesse discutir alguma coisa assim do judiciário, a gente poderia falar, por exemplo, sobre o descumprimento dos prazos regimentais para vista do processo, né? Porque, enfim, quando o juiz, desembargador, ministro pede vista, ficou com o processo lá há mó tempão, e com isso ele pode acabar não julgando um caso que foi submetido à sua apreciação, problema, entendeu? Então, tá vendo? Tem coisas pra gente conversar, Mas tá certo esse ataque ridículo, absurdo e antidemocrático que o Supremo tem sofrido? Não, não está. Mas beleza. Outro motivo pelo qual fica parecendo que o Supremo sempre está metido na política no Brasil é que ele é acionado o tempo inteiro. E isso me parece uma consequência lógica direta do esgarçamento, do enfraquecimento das nossas instituições democráticas. Já virou até piada. As instituições não estão funcionando. Em certa medida, elas estão, tá? Mas com certeza respirando por aparelhos. Numa democracia em que existe esse sistema de freios e contrapesos, ou seja, em que os três poderes têm a função de regular uns aos outros para que ninguém cometa excessos, são inúmeras as formas de resolução de conflitos. Um deputado tem completa competência de chegar para o Poder Executivo e levar uma demanda e reclamar de alguma política. Mas como quase ninguém conversa mais nesse país, muitas vezes essa falta de diálogo, esse conflito permanente, vai fazer com que todo mundo chegue lá e peça ajuda do Supremo. Vamos pensar o seguinte, um poder está sendo atacado reiteradamente por ocupantes temporários de espaços dos outros poderes, então ocupantes temporários do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e internamente a esses poderes ninguém faz nada. E aí, de forma excepcional, essas instituições precisam se defender, né? Ou elas vão suportar inertes os ataques até que nada delas sobre, até que não exista mais democracia, desenho institucional para proteger. O assunto é complexo, eu não pretendo esgotá-lo num vídeo, mas eu acho muito importante suscitar essas reflexões aqui para a gente pensar. Então, notem que esse protagonismo do STF decorre também do fato de que outras instâncias da nossa democracia vêm abdicando, vêm se omitindo dos seus papéis constitucionais. Eu dou um exemplo aqui muito concreto. Um deputado federal atenta contra o regime democrático em suas falas ou ações. Aconteceu, a gente sabe bem. E vocês conhecem também a minha posição de não dar palco para maluco, então eu não vou mencionar o nome de ninguém. Mas me conta aqui, por que isso tem que chegar no Supremo Tribunal Federal para resolver? Por que é o Supremo quem tem que lidar com isso e não a própria casa na qual esse deputado atua? E nem dizendo que as atuações não pudessem ser paralelas, ok? Que o Legislativo pudesse atuar e o Supremo também, em instâncias diferentes, relacionadas a coisas diferentes. Mas só o Supremo fala? Por que o Congresso Nacional se omite? E vem se omitindo repetidas vezes, quando o assunto é preservar a democracia desse país. Quando a gente fala de papel institucional, a gente está falando de todo mundo. O caso do deputado que chega no STF porque a Câmara dos Deputados tem um conselho de ética que não fez nada. Esse conselho de ética deveria cuidar com particular atenção de congressistas que atentam contra a democracia. E, no entanto, em quantos processos, como o do dito deputado, esse conselho de ética está sentado e nada acontece? E a troco de quê? É dinheiro de emenda? Eu acho quase cômico, se não fosse trágico,
um congressista que defende ataques à democracia ou que defende ditaduras, tá? Vocês sabem quem é o primeiro a fechar as portas numa ditadura, né? Não sabe? Eu conto. Congresso Nacional. Olha, primeiro da fila. O deputado que defende ditadura não é só mau caráter, ele é burro também. Aliás, defende esses ataques dizendo que exerce a liberdade de expressão, que na configuração de poder que ele em tese deseja não existe. É tipo gente na rua pedindo AI-5. Não sabe mesmo o que está falando, né? Porque se fosse tempo de AI-5, coitado, não podia estar na rua. Eu nem me incomodo com divergência, entendeu? Agora, com burrice, aí a coisa é muito complicada, porque a pessoa é incoerente. Não faz nenhum sentido, que a pessoa nem sabe o que ela está falando. Você for lá, chegar e falar, paixão, isso? Não entendi. Tá defendendo isso aí? Por quê? O que é isso aí? A pessoa vai fazer, hã? Certeza. Aliás, isso é uma boa tática de debate, tá? Faz pergunta. Eu tô aqui arrumando o microfone porque aparentemente eu tô brava. Tem muita gente lá no Congresso que vem convenientemente se esquecendo desse fato. E por isso passa pano para os ataques à democracia de congressistas, não só deles, né, também do presidente da República. E o principal ator dessa conversa é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O deputado Arthur Lira, do PP, desde que foi eleito presidente da Casa, em fevereiro de 2021, com um lobby intenso do governo Bolsonaro, não faz nada para proteger o poder legislativo que ele representa, para proteger a democracia. Pode ser porque a base aliada do presidente no Congresso anda aproveitando de artifícios bem questionáveis, para dizer o mínimo, como orçamentos secretos? Pode ser, quem sabe. E eu posso estar enganada. Se não for, Arthur Lira, conta aqui pra gente por que é que você não faz nada. Eu prometo ser justa e abrir espaço para justificativa. O tal orçamento secreto, para explicar, é uma espécie de ferramenta para construir base de apoio do governo na Câmara e no Senado, hoje largamente controlado pelo Centrão. Atualmente, isso é feito por meio das emendas do relator geral do orçamento, verbas que são liberadas apenas para os amigos do governo. Ou seja, o dinheiro é entregue para quem apoia o governo e não entregue para quem tem as melhores ideias, para quem tem o melhor destino, para aquele dinheiro que é nosso, tá? Porque é dinheiro de imposto. Então, enfim. Mas esse governo ia terminar o toma lá da cá, tá? Pois é. O plenário do Supremo Tribunal Federal, olha lá, suspendeu a execução das emendas do relator até que houvesse transparência sobre a destinação desse dinheiro, com identificação de autoria e destinação de emendas já pagas. Sabe o que o Congresso Nacional fez? Disse não vamos revelar sobre as emendas já pagas, não. Não dá, não temos registro. Outra coisa, você viu que coisa boa? Eu acho show. É assim, ó, o contribuinte pega o dinheiro dele e entrega para o governo. O governo faz a gestão de um dinheiro, os representantes, né, as pessoas que ocupam cargos no governo, elas fazem a gestão de um dinheiro que não é delas. O dinheiro não é do Bolsonaro, do Arthur Lira, né, de ninguém. O dinheiro é do Estado, pago pelo contribuinte, que deve ser revertido para bem dos contribuintes, ok? Ok. Mas a gente vai destinar esse dinheiro aqui, a gente não vai anotar. Porque afinal, a gente deve satisfação para vocês. Quem disse? Por isso que eu falo que a gente tem que parar de olhar para político como se fosse Deus, gente. Prestador de serviço. Amado, tem que anotar sim. Porque você me deve satisfação. Você tem que prestar conta, paixão. É assim que a coisa rola. Simples assim. Meses depois, a gente ainda não tem todas essas informações de transparência pública requeridas, exigidas pela Justiça. Faz sentido? Nenhum. De fato, a posição do Arthur Lira é muito conveniente. Só ele pode dar início à abertura de uma das dezenas, chegando a mais de uma centena de pedidos de impeachment já impetrados contra o presidente da República. Por isso, ele consegue do presidente tudo que ele e a sua base, o Centrão, querem. Gabriela, o Centrão é o centro? Não, o Centrão não é o centro, a gente tem vídeo aqui no canal sobre o que é o Centrão, ok? Sabem, vou contar aqui pra vocês, que a péssima avaliação do Bolsonaro, quanto pior fica, melhor é pro Centrão, né? Quando o Bolsonaro alucinou na pandemia, eu penso que muita gente fez festa, porque quanto mais fraco o presidente, mais forte fica quem o protege da queda. Não é difícil de entender. Numa negociação entre dois grupos, um enfraquece, o outro se fortalece. O Centrão ganha muito mais com um presidente fraco. Aliás, uma pergunta, você que votou no Bolsonaro para acabar com tudo que está aí, enfraquecer a política tradicional, você pode explicar aqui nos comentários como que você justifica para si mesmo esse enlace Bolsonaro e Centrão? Queria saber. Você vai fazer uma camiseta do Birolheiro Lais junto com o Valdemar Costa Neto, Arthur Lira e o Ciro Nogueira e escrever hashtag Nova Política? Aí eu ia achar show. É nesses momentos que eu me lembro da eleição do Arthur Lira no começo de 21. A gente estava no meio da pandemia.
centenas de milhares de brasileiros morrendo, existiam duas candidaturas competitivas. Uma delas, a do Arthur Lira, do PP, altamente beneficiada pelo governo Bolsonaro, como a gente sabe. Pouco antes das eleições, que ocorreram no comecinho de fevereiro de 21, mais de 3 bilhões em emendas de relator geral foram distribuídas pelo governo Bolsonaro no mês de dezembro anterior, antes do recesso parlamentar. E tinha outra, encabeçada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB. Eu me lembro muito bem que tinha quem dissesse que entre um e outro não haveria diferença. Eu lembro que teve gente lançando candidatos alternativos que não tinham a menor chance de ganhar, mas que dividiam votos importantes. E, numa boa, eu acho que todo mundo tem legitimidade para fazer o que lhe parece melhor. Mesmo, eu não estou querendo aqui impor a minha visão sobre a visão de ninguém. Eu apenas comunico aquilo que eu penso e quem se convencer, que bom. Mas eu quero contar um segredo para vocês, porque nem todo mundo pensa desse mesmo jeito. Na época, eu defendia fazer o possível. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, comentando um fio do deputado Orlando Silva, que defendeu a candidatura do Baleia Rossi lá no Twitter. E eu ouvi, mesmo, tá? Pessoalmente, eu li, na verdade, a mensagem, que defender a candidatura do Baleia Rossi era a mesma coisa que defendeu o Arthur Lira, que era, consequentemente, a mesma coisa que defendeu o Bolsonaro. Todos eles, nas palavras do meu interlocutor, igualmente genocidas. Eu perguntei então se eu, ao defender a candidatura alternativa àquela defendida pelo Bolsonaro, na visão do meu interlocutor, também não tinha diferença nenhuma, se eu também era genocida. E eu vi que sim. Então, sabem quando eu falo que tem que tomar cuidado com o ou é exatamente como eu acho que tem que ser ou é intolerável? É isso. A pessoa classifica como inadmissível tudo aquilo que não é exatamente ela. E isso, acho que já deu para vocês perceberem, é que faz uma mentalidade autoritária. Podia continuar falando para mim que achava que a minha opção não era a melhor, mas todo mundo igual? Aí não dá, né? Será mesmo que não tinha a menor diferença entre os deputados Arthur Lira e Baleia Rossi na presidência da Câmara? Mesmo? Ou será que dizer que todo mundo é sempre farinha do mesmo saco é um jeito preguiçoso de nunca precisar negociar, de nunca sair do seu cavalo para fazer a política que é possível de ser feita? O deputado Arthur Lira vem comandando a Câmara dos Deputados como ele bem entende, como é bom para ele, abstendo-se da sua missão constitucional de ser um freio e contrapeso aos desmandos do Poder Executivo de dentro do Poder Legislativo também, tá? E sendo dessa maneira cúmplice desses desmandos, desses ataques à democracia. Seria tudo igual com o Baleia Rossi, o candidato do Rodrigo Maia? Eu penso que não. Vamos pensar muito bem em quem a gente vai eleger para o nosso legislativo em outubro. Eu sei que aqui no canal a gente fala muito da presidência, e a gente fala muito da presidência porque o interesse de vocês é a presidência também. É só vocês olharem os índices de visualização dos vídeos. Procura pelos títulos. Dependendo do nome que está no título, a visualização sobe. Por isso que eu falo para vocês que às vezes fica difícil dizer, o problema é o algoritmo e tal, porque a gente que alimenta o algoritmo, né, meus amores? Então, tem que ver o que a gente consome. A presidência é um assunto que preocupa todos nós, tem que ser assim. Mas quem a gente elege para o nosso poder legislativo é tão importante quanto. Esse ano a gente vai eleger deputados, um senador por estado, além de deputados estaduais. Vocês lembram em quem vocês votaram para deputado e senador nas eleições passadas, deputado federal? Vocês sabem como funcionam as eleições proporcionais? Como seu voto vira um mandato? Vamos combinar aqui no canal, na nossa comunidade, de prestar muita atenção também nisso. Em escolher candidatos comprometidos não apenas com os nossos valores, que, enfim, cada um tem os seus, mas também com o papel constitucional que eles estão pedindo para ocupar. Afinal, para que a gente mude o Brasil na direção que cada um de nós considera adequada, a gente precisa entender a dinâmica do poder no nosso regime democrático. O poder no Brasil não está concentrado só nas mãos do presidente. Ele está dividido em diversas mãos. Muitas delas a gente vai escolher em outubro. Bora escolher com cuidado? É isso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Desculpa se fez barulho, é que eu tava mais pistola, né? Às vezes acontece.